que você frequenta podem não estar combinando mais com a versão que você quer se tornar. Durante muitas fases da minha vida, eu consegui compreender que algumas mudanças foram necessárias, mas naquele momento eu senti uma angústia tão grande de ter que fazer esse movimento, ou de estar passando por esse movimento, já que eu era muito nova. E ali eu fui compreendendo algo fundamental nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Ali, depois de alguns anos, inclusive, não necessariamente na hora, mas eu consegui compreender que existe um caminho que você precisa trilhar ao longo da sua vida, e esse caminho passa por algumas mudanças. E se você hoje está precisando passar por uma mudança na sua vida, vem aqui, vamos conversar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo a este canal. Eu sou Tayane Sabino, psicóloga e mentora de mulheres que querem conquistar a sua autoestima e mais, se posicionarem como referências e lideranças nas áreas nas quais atuam. Hoje eu quero falar para vocês de uma história que aconteceu comigo. Naquele período da minha vida eu era muito jovem, eu era ali na minha fase adolescente, no qual eu precisei passar por uma mudança muito radical, mas essa mudança me ensinou algo grande. E o que aconteceu naquela época foi, eu tinha ali por volta dos meus 13 anos, e essa época foi uma época de muito luto pelo falecimento do meu pai. Quando eu cheguei ali, quando eu cheguei naquele ambiente, naquele bairro, naquele lugar, era um ambiente em que tinha tudo muito propício para uma criança, propício para uma criança brincar, se divertir, crescer. E conforme a gente foi crescendo, aquele ambiente ele já não nos cabia mais. Aquele ambiente ele se tornava incômodo, porque as pessoas ali, elas criticavam, elas faziam fofoca, elas achavam que todo mundo tinha que viver de forma igual. Já aconteceu isso aí com você? Você está num ambiente que as pessoas tendem a falar demais ou querer dar palpite sobre a sua vida? E foi tudo isso que a minha mãe encarou durante anos. Não que meu pai não olhasse para tudo isso, mas ele era mais tranquilo e não ligava muito para essas coisas. Mas ali a minha mãe foi fazendo o movimento dela, inclusive, de sair mais do que ficar lá. Lá praticamente era só onde nós dormíamos. Mas nós sabíamos que aquele lugar, e minha mãe era mais, na época, visionária. Ela sabia que aquele lugar não era para sempre, mesmo não tão conscientemente. Então ali ela foi fazendo um movimento aos poucos, até mesmo antes da morte do meu pai, de nos provocar a ir para outros lugares, de ir para parques, de ir para os museus, de ir para lugares que de fato nos distanciavam daquela cultura, daquele estilo de viver. E assim chegou a morte do meu pai, que foi uma das fases mais complexas que eu lembro da minha vida. Uma das fases que eu precisei lidar com o luto de alguém muito próximo e alguém que tinha um significado muito relevante na minha vida. Mas esse assunto a gente fala em outro vídeo. E ali foi um momento que, aquele momento de perda, de tristeza, nós precisávamos entender. Esse lugar serve para mim? Esse lugar nos cabe aqui ainda? Minha mãe tão sabiamente, claro, obviamente que o processo ele foi mais empurrado pelo acontecimento de não permanecer naquele ambiente, e nós fomos caminhando para essa transição de lugar, essa transição de casa. Foi uma das primeiras, não foi a primeira, mas uma das primeiras grandes mudanças na minha vida. E eu quero dizer para você que quando chega uma mudança nessa proporção, uma mudança que precisa ser feita pelo impacto de uma perda ou pelo impacto de um acontecimento ruim, muitas das vezes tem um aprendizado gigante por trás, que não é no momento que você vai enfrentar, entender o que esse acontecimento tem, mas é depois, e talvez alguns anos depois, que você vai entender a importância disso para a sua formação, para o seu desenvolvimento pessoal. E ali a gente fez essa primeira grande mudança, essa mudança de sair de um ambiente e de uma cultura local que fazia com que nós fôssemos pequenas, fôssemos muitas vezes ali consideradas, vamos dizer, igual aquelas pessoas. E esse é o primeiro grande preconceito que você pode passar durante a sua jornada, durante a sua vida, durante a sua carreira profissional. Quando você não aceita mais o mínimo que te dão, você vai em busca do mais, de mais, você vai em busca daquilo que você realmente entende que merece e quer chegar lá.
Nesse contexto todo, nós conseguimos entender que algumas coisas precisavam se encaixar na nossa vida. Primeiro, o ambiente. Nós mudamos para uma casa, no primeiro momento uma casa horrível, fomos para um lugar pior, mas depois conseguimos chegar em outra casa, que foi um lugar que nos acompanhou durante alguns anos, que ficamos lá durante alguns anos. Então, às vezes na vida também existem esses degraus para você chegar onde você gostaria realmente de chegar. Existem esses percursos que precisam ser passados e essas lutas e batalhas que precisam ser encaradas para que você chegue no seu objetivo, para que você chegue naquilo que você realmente quer. E para nós, o que mais durante esse processo a gente aprendeu é não acelerar este processo. É não fazer com que esse processo se torne mais difícil do que ele já é. E ao chegar nesse lugar novo, nessa casa nova, nesse ambiente, escola, tudo aquilo que nós íamos passar como novo, naquele momento, aquela mudança foi tão bruta que nos trouxe esses ensinamentos, aquele momento foi necessário, principalmente eu falo na minha vida, de entender que mudanças, elas vão acontecer o tempo inteiro. Ou a gente evita, ou a gente encara. E quando vamos para esse processo de evitar, no meu caso, eu ficava ali em alguns outros momentos da vida relutando, querendo não aceitar. E até esse momento, essa situação, eu percebia que eu não queria aceitar a distanciamento dos amigos, a mudança de escola e tantas outras coisas. Mas tem algo que ao longo da vida a gente vai aprendendo, é que quanto mais você luta contra alguma coisa, mais tempo de vida você perde. E isso tem a ver com qual cenário, no caso, a minha mãe queria nos levar. Queria levar a gente para um contexto que nos levasse para longe daquilo que nos colocava numa versão inferior ao que nós merecíamos ser. Quantas vezes, e aqui eu trago para você, quantas vezes na sua vida você começa a perceber que está num ambiente que não te favorece, um ambiente que não te provoca a ser melhor, um ambiente que te coloca numa situação de que você é inferior àquilo que realmente você é. E esse ambiente, ele te coloca numa zona muito perigosa. Você quer crescer, mas não consegue. Você quer evoluir, você quer fazer coisas novas, mas trava. Você acha que pode mais, mas ninguém acredita em você. E eu posso dizer que lá atrás eu tive alguém para acreditar em mim. Mas não foram todos os momentos assim. E quantas vezes esse acreditar em si mesmo parte de você fazer esse movimento, parte de você intencionalmente acreditar naquilo que você é. Por isso eu quero trazer um exercício prático aqui pra gente ir pra prática. Esse canal aqui a gente também vai pra prática, de trazer consciência e de trazer intenção naquilo que você executa, naquilo que você quer alcançar. Liste aí pra você 5 coisas que você superou na sua vida. 5 desafios que você achava impossível e você falou, eu fui lá e resolvi. É consciência que traz ação. E quando a gente quer sair do estado de automartírio, de autocrítica, a gente começa a pôr no papel e trazer clareza de fato daquilo que nós somos. Essa mudança durante essa fase da minha vida só veio depois de anos fazer sentido para mim. E relutar contra a mudança, ela só nos coloca num estado perigoso mentalmente. Por isso eu quero te convidar, faça esse exercício e comece a entender no que você já superou. E olhe para o seu problema atual e enxergue. Será que o que você já superou não é algo tão maior quanto aquilo que você tenta superar hoje? Esse canal é feito para mulheres como você, que quer chegar num alto nível de maturidade e autoconsciência de si mesma. Por isso, me conte aqui nos comentários se fez sentido para você e eu te espero no próximo vídeo.